Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do Senhor estejam com todos vocês. Hoje é quarta-feira, meio da semana. O tempo tá bom hoje, graças a Deus. Choveu, não tá aquele calorão, mas também não tá frio. Eu vou viajar pela Bíblia com vocês. Mais um pouquinho. Vou falar sobre as casas de antigamente na Bíblia. Como eram as Deixa eu começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como eram as habitações dos povos bíblicos? Os povos bíblicos viviam em casas, em lugares determinados, ou levavam uma vida nômade, descolocando-se de um lugar para o outro e habitando em tendas desmontáveis. Abraão, natural de Ur, na Caldeia, deixou Harã, na Mesopotâmia, onde morava com sua família e, obedecendo a uma ordem divina, passou a levar uma vida nômade, caminhando pelo deserto e vivendo em tendas. Naquele tempo, as pessoas permaneciam durante todo dia em casa, pois cada um trabalhava em seu próprio lar. A casa era tão importante para o povo que, em hebraico, a palavra casa significa também família. Atualmente, muitas das casas dos vilarejos do Oriente Médio ainda preservam o mesmo estilo dos tempos bíblicos. E os povos nômades do deserto, como os beduínos e os tuaregues, ainda vivem em tendas erguidas nos mesmos moldes. Como eram construídas as casas? Elas tinham alicerce de pedra ou então de tijolos, em locais onde as pedras eram raras. Também as paredes eram feitas de pedras ou tijolos. Esses eram fabricados pelos próprios proprietários das casas com barro, palha, pedaços de concha e de carvão, fibras de palmeiras e de água, tudo formado uma massa homogênea, calçada com os pés descalços. Modelavam-se então os tijolos, que secavam ao sol ou dentro dos fornos. Uma vez prontos, os tijolos eram superpostos para erguer as paredes, ligadas por uma argamassa feita de lama. Depois de construídas, todas as paredes, interna e externa, faziam-se o telhado, com fibras traçadas, recobertas em folhas e barro liso. Quando os israelitas se tornaram escravos dos egípcios, esses os obrigaram a fabricar milhares de tijolos para a construção de suas pirâmides, templos e ciladas. Por que o telhado era importante? Porque era como um grande salão de festa, um terraço nobre se podia dormir no verão, ou descansar ao cair da tarde. Para acesso ao telhado, as casas dispunham de uma escada lateral. Às vezes, as famílias erguiam uma pequena tenda no telhado para abrigar-se do sol e do vento. Durante o estio, o telhado servia também para secar ao sol grãos e frutas, como uvas, figos e damascos. Nas épocas chuvosas, era comum crescer grama nos telhados. Os pequenos animais domésticos eram então colocados ali para pastar. O livro do Deuteronômio fala de uma lei específica sobre a construção de telhados. Todos deviam ter um parapeito erguido nas bordas, para evitar que alguém caísse, isentando assim da culpa do dono da casa. O Evangelho de Marcos conta a história de um doente que foi introduzido dentro da casa onde estava Jesus pelo buraco do telhado. De que eram feitas as tendas? De pelo de cabra. Depois de tosados os animais, as mulheres fiavam e teciam os pelos num grande tear. Resultava um tecido lanoso muito forte, geralmente listrado de preto e marrom. Argolas de madeira fixadas no centro e nas bordas de pano. Prendiam-nos em estacas por meio de cordas, erguendo assim a tenda.
Esta tinha a parte do fundo fechada, com a divisória interna, feita de bambus entretecidos. Ali ficaram as mulheres e as res feitas de bambus entretecidos. Ali ficavam as mulheres e as reservas de alimento. A parte da frente tinha uma abertura, como uma varanda, onde se recebiam os visitantes. O chão era de terra batida, às vezes forrado por uma esteira. Paulo, o grande apóstolo, autor das cartas do Novo Testamento, sabia fabricar tendas, como podiam ler nos Atos dos Apóstolos. As casas bíblicas eram todas iguais? Não. Variavam segundo as posses dos seus proprietários. Os pobres tinham casas bem simples, em geral com uma só dependência interna. De um lado dormiam em esteiras sobre o chão. De outro comiam e guardavam seus alimentos e utensílios. Perto da porta havia um espaço onde no inverno, à noite, colocavam os animais para protegê-los das baixas temperaturas. O terraço era a dependência onde trabalhavam ou descansavam. As casas tinham janelas pequenas para que não ficassem muito quentes no inverno. No verão, eram, portanto, muito escuras internamente, mantendo-se sempre uma lamparina acesa. Do lado de fora havia geralmente um pátio pequeno, onde ficavam os animais durante o dia. Como dentro de todas as casas havia um buraco no chão onde acendia o fogo para cozinhar. O ambiente ficava sempre enfumaçado. Como eram as habitações das pessoas ricas, eram casas bem grandes, térreas com 2 pavimentos, cercado por altos muros. A porta da entrada dava para um pátio interno, onde havia um local para os animais beberem água, à sombra de palmeiras. De um lado desse pátio ficavam as dependências principais, sala de visitas, sala de refeições, uma sala para subir ao telhado, cozinha e quartos para empregados. No outro lado do pátio ficavam os dormitórios, com muitas janelas, umas dando para o mesmo pátio e outras para um jardim, que ficava nos fundos. Desse modo, os dormitórios tinham os dormitórios tinham ar corrente, permanecendo fresco mesmo no verão. No inverno, dormia-se nos quartos mais ensolarados, mais quentes. Nos tempos do Novo Testamento, as pessoas ricas passavam o dia a dispor de banheiros dentro das casas. As banheiras eram como piscinas construídas ao nível do chão. As casas eram confortáveis? Evidentemente, dependia da construção. As casas grandes e ricas eram melhor do que as pequenas e pobres. Elas tinham mais ou menos o mesmo conforto de uma tenda, enquanto elas eram às vezes luxuosas demais para o número de pessoas que ali as habitavam. Em geral, as famílias pobres eram numerosas do que as ricas, o que tornava as casas mais ou menos confortáveis. Entre os pobres era comum que pais, filhos, avós, tios e primos morassem todos juntos. Por isso, às vezes, construíam uma dependência a mais nos fundos da casa. Já os ricos tinham uma casa para cada família, isto é, os pais viviam apenas com seus filhos. Possuíam também mobília, cadeiras, mesas e camas, e uma melhor iluminação interna, com lâmpadas a óleo. Todos, porém ricos e pobres, recebiam hóspedes e viajantes com muita hospitalidade e prazer. Como eram as cidades e vilas, a diferença entre a cidade e vila nos tempos bíblicos não era estabelecida pelo tamanho ou pelo número dos seus habitantes, mas sim pelas muralhas. A cidade era sempre cercada de muros para proteção contra aqueles ataques de inimigos. As vilas não eram muradas. As cidades possuíam edifícios grandes, como o do Palácio do Governador, o templo e um edifício onde se administrava a justiça. As vilas tinham apenas casa e um simples templo. Vilas e cidades eram em geral construídas junto a um rio, onde as terras eram mais férteis, ou no alto de um monte, lugar mais propício para a defesa, mas sempre próximas das rotas comerciais, onde passavam os mercadores. A principal cidade bíblica é Jerusalém, cujo nome significa Cidade da Paz. Davi a tornou capital
de todo o reino. E seu filho Salomão a embelezou, levantando suas muralhas e seu templo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje eu li sobre as casas, na viagem pela Bíblia. Terminei de ler, então são palavras do Senhor. Graças a Deus. Eu não vou começar com outra hoje, não. Porque eu preciso ler a Bíblia um pouco. Deus abençoe a todos. Curtem, compartilhem. Deixe seu joinha. Amém?